Abril de 1964. Um golpe militar destitui João Goulart da presidência da República e dá início a 21 anos de repressão no Brasil. Em todo o país, a oposição, formada sobretudo por jovens, se organizou, se armou e enfrentou o regime. 50 anos depois do golpe, a nossa reportagem acompanhou esses militantes e opositores do governo numa viagem de volta ao passado. De volta aos locais onde foram presos, interrogados e torturados, traçando o mapa da repressão em Porto Alegre. Você é o nosso convidado a conhecer essas histórias. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Atenção, o senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Logo depois do golpe, já se desencadeia no país a perseguição a todos aqueles que, num momento imediatamente anterior, se manifestaram em apoio a João Goulart. E isto foi imediato. Muita dor, as lembranças do passado. Foram momentos de inglórias. Para mim é uma emoção voltar aqui depois de 40 anos. Eu me dedicava. Eu fui recruta, Pedro e Paulo. Nós dedicava a nossa vida à farda. É um sentimento que vem lá do fundo, né, que faz com que eu volte na história, né, tantos anos atrás. Quando há o golpe, o que a gente imaginava? Que era mais uma quartelada. Não é? Aquela que logo depois se vai restabelecer a democracia. Fomos surpreendidos. Nós não tínhamos ideia sequer disso que se chamou doutrina da segurança nacional. A juventude, especialmente a juventude, começa a se dar conta de que não há um espaço político para se opor à ditadura, que as portas foram se fechando. Que nós sempre propunhamos, você quer prestar um depoimento? Não quiser também, não é forçado a fazer. E a maioria fazia, dizendo que aonde esteve preso, se haviam sido torturados, como haviam sido torturados e quem eram os torturadores, identificando. Às vezes só por um codinome, mas identificando. O primeiro centro clandestino de repressão da América Latina foi aqui em Porto Alegre, o Dopinha, na rua Santo Antônio, número 600. E este local foi dirigido por militares do Exército Brasileiro, policiais civis do estado do Rio Grande do Sul e mais um número grande de jovens que usavam para infiltrar e também até para trabalhar no setor mais administrativo.
Para mim é uma emoção voltar aqui depois de 40 anos. Eu fui sequestrada um domingo em la rodoviária. Tinha então a responsabilidade de não dizer nada a respeito do que eu conhecia da organização e das outras organizações. E eu não disse um nome. Inmediatamente me llevaron a una habitación y ahí en ese momento aparece un militar uruguayo al que yo conocía. Y en ese momento me llevaron a un lugar que yo no sabía que era la delegacia, porque me llevaron con capucha, tirada para abaixo em um auto. Eu fui preso e conduzido até o Palácio da Polícia. Me colocaram um capuz preto. Y la verdad es que no sé qué me daba más miedo, si entrar sin capucha o entrar con capucha, porque de alguna manera pensaba, uy, si acá me están dejando mirar dónde estoy, es que esto tiene mal olor. Imediatamente eu fui colocado numa sala onde eu recebi tapas no rosto. Inmediatamente empezó la tortura, enseguida me desnudaron. E depois, como eu não dizia o que eles queriam, ou seja, não dava os nomes das pessoas, ele, o torturador, ordenou que eu retirasse toda a minha roupa. Me pusieron alambres para darme choques eléctricos y empezaron los interrogatorios. Nos outros dias se reiniciaram os choques, o pau de arara, e também eu ouvia, neste local que era a sala, eu ouvia o que faziam com os demais companheiros. Daí eu fui levado para São Paulo. Nesta prisão da UBAN, as torturas eram mais científicas, visavam desestruturar a personalidade do preso político. Existem companheiros que não resistem à tortura. Existem companheiros que com tapa é o suficiente para serem desestruturados. Um deles chegou ao ponto de dizer que o próprio Brilhante Ustra, que o tinha torturado, era uma boa pessoa. Por quê? Porque dava cigarros para ele e porque dava 1 hora de sol por dia e nesta ocasião ficava sentado com ele conversando. Depois desse período de tortura, interrogatório, o DOP estava lotado de gente. E aí eles tiveram que achar um lugar para retirar os presos de lá, vinham outros presos, enfim. Aqui era a entrada, a porta principal da entrada do presídio aqui da ilha. E aqui entrava para as celas. Eram celas que, cada cela dessas aqui, ficava mais ou menos de 6 pessoas, por aí um pouco mais, um pouco menos. Nessa cela aqui foi a cela que eu fiquei com outros companheiros, nós ficamos aqui. Antes de preso, nós tínhamos formado aqui no Rio Grande do Sul uma unidade de combate da VPR. Mais ou menos repetindo um pouco o que faziam no Rio e São Paulo. Aqui tinha o nosso banheiro, que era só esse buraco que tem ali no chão, onde fazia as necessidades. Então, quando o pessoal estava aqui parado, descontraído, tal, quando ouvia o barulho da barra, todo mundo ficava parado, ninguém falava. Por
quê? Porque sabiam que alguém ia ser retirado, né, e levado de volta para o DOPS. Né, e aí sabiam que lá era reiniciar a tortura, reiniciar interrogatório. Né, então, quando não se escutava nada aqui, o pessoal ficava, né, era feliz com o silêncio. Né. Lá era um período muito duro, porque foi muita tortura, muita paulada, enfim, fizeram de tudo. E tinha sempre um médico junto, que acompanhava para dizer se a pessoa iria resistir, podia continuar torturando ou não. E eu me lembro bem, porque esse médico, ele se vinha me examinar, batia com o bico do sapato, entendeu, no meu rosto e dizia: pode bater que o guri é forte, aguenta, não tem mistério. E aí foi choque durante a noite toda. Quando conseguiram que me tiraram o capuz, né, que eu consegui olhar na sala, tinha muito sangue, né, enfim, tinha um companheiro que tinha tentado suicídio ali. Eu lembrei quando era pequeno que trabalhei num abatedouro de animais, né, eu logo lembrei aqui também um abatedouro só de pessoas, né. Eu digo, a única coisa que nós tínhamos para oferecer não era experiência, não era manejo de arma, não era nada, mas era aquilo que nós tínhamos de mais caro, que era a nossa própria vida. Sempre nos contavam que o Brasil era o país do futuro. E o governo João Goulart, especialmente as suas propostas de reformas de base, nos assinalavam que, olha, o futuro chegou. É agora o Brasil vai dar aquele salto. Então, era isto, é isto que movia todos. E fomos podados, fomos cortados e pagamos um preço altíssimo. Não? Em decorrência das minhas ações dentro de uma ação armada da qual eu participei, eu acabei sendo presa, né? Aí fui presa, fui pro DOPS, fiquei presa no DOPS, depois eu vim aqui pro presídio Madre Pelletier. Mas mesmo aqui no presídio Madre Pelletier, volta e meia eles vinham me buscar para ser de novo torturada. Cada vez que alguém era preso e falava de alguma coisa que eu não havia falado e dizia que eu sabia, eu era de novo levada para ser inquirida. E ser interrogada significava tortura. Quando nós fomos presos, em abril de 1970, a nossa Polícia Civil aqui, ela ela dava na tabefe, soco e pau de arara, tá? Mas aí veio para cá o Paulo Malhães, que era um militar treinado, para ensinar os nossos inspetores aqui, policiais, a fazer tortura, a tirar informação de preso político. Certos pontos do nosso corpo que tu aperta e dá uma dor violenta, porque o que eles chamavam de tortura científica era tu torturar e deixar o mínimo possível de marcas no corpo do torturado, tá? E aniquilar o torturado, inclusive psiquicamente, tá? Eles eram mestres nisso daí. Uma das boas coisas que eu encontrei aqui nesse presídio foi uma irmã, uma freira, que era bem jovem, essa freira, que cada vez que eles vinham me buscar e me levar para o DOPS, ela ia para a capela para rezar, para que eu voltasse com vida. Porque depois eu soube, através dela mesmo, que havia um boato de que eu estava condenada à morte. Atualmente, o local onde nós ficamos presas, que era solitário do presídio, que eram quatro celas, né, solitária, ironicamente virou um canil. Eu falo ironicamente porque eu sou médica veterinária, não é, gente? Então, aqui, por exemplo, a minha cela é a maternidade do canil.
Aqui, como vocês podem ver, o espaço é pequeno. O comprimento da cela é o comprimento de uma cama de solteiro, daquelas patentes, mais o pedacinho que era o espaço do vaso sanitário, cuja mancha está ali, ó. Eu tinha uma infecção no útero em função de tudo que aconteceu, estrupos, etc. Entendeu? Eu fiquei com uma infecção violenta, que cuidado médico eu só tive quando estava sendo torturada, e o médico vinha dizer que eu estava bem, que podia continuar me torturando. Tá? Que era um médico que tinha lá no DOPS, que ia ver quem é que que ia aguentar mais choque elétrico, mais pau de arara, mais coisa assim. Consegui conversar sobre tortura, né, depois de muito tempo, já depois de 10 anos, mais ou menos. Inclusive, quando eu voltei para o Brasil, depois da anistia, já passado 10 anos, é que eu denunciei. Essa foi a minha vendita. Quando alguém sai da tortura e te relata o que ele foi submetido, tu não termina nunca de te espantar. Aonde o ser humano pode chegar. Tanto em baixeza e vilania, impingindo a tortura, como também, sabe, o limite humano, a resistência humana, como é importante, sabe? Pessoas destroçadas na tortura, mas que resistiram. A ver, a tortura é um mecanismo antiguo de poder que en realidad tiene como objetivo reducir, no es solamente buscar información, se utiliza para destruir a la otra persona, eliminarlo, aniquilarlo, físicamente, emocionalmente, politicamente. Isso. A tortura é uma coisa bárbara. Ela não deve ser admitida nunca. Então, assim como se diz ditadura nunca mais, deve-se dizer tortura nunca mais. Eu tenho para comigo, o torturador é o maior torturado. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Tudo começou em 1961 na Rede da Legalidade. Que eu fiz parte ativa ao lado do governador Leonel Brizola. Então nós reagimos à agressão do 1º e 2º Exército, Rio-São Paulo, que iam bombardear o Palácio Piratini e iam matar o governador Brizola. Os algozes da Revolução de 64 que se instalaram no governo se sentiram atingidos pela reação nos quartéis, tanto do Exército, Marinha, Aeronáutica e das polícias militares. Os sargentos se levantaram e em um grito de socorro, nos movimentamos para tomar uma posição de guerra, de contrariedade, de contra-revolução. E agimos nesse sentido. E por esses fatos, nós fomos presos. Respondi 5 inquéritos na Brigada Militar, fui condenado a 1 ano de prisão, dos quais eu cumpri 8 meses. Nesta casa, que serviu de prisão e de local de tortura psicológica, porque a todo momento éramos ameaçados de morte. Eu me dedicava. Eu fui recruta Pedro e Paulo. Eu fui soldado Pedro e Paulo. Eu fui sargento Pedro e Paulo. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha chuva, tinha sol. A gente trabalhava amor ao próximo, resolvendo o problema do próximo. E amor à farda. Nós dedicava a nossa vida à farda.
Então, por que de uma hora para outra eu não presto? E aí, por que de uma hora para outra meus colegas não podem se aproximar de mim? O que eu tenho? Quando eu estava aqui nessa, alguém, que eu não sei quem é, confesso que não sei, mas aqui pela janela gritaram: a comida tem veneno. Eu recebi o pão no café da manhã, eu guardava o pão. E quando eu ia no banheiro, eu lavava aquele pão para diminuir, se é que tinha veneno, para diminuir a intensidade do veneno. E isso era o meu almoço e minha janta. O resto do pão. Eu fiquei numa sala de aula. Depois me tiraram da sala de aula, me colocaram no arquivo. Arquivo era fétido, papéis velhos, né, barata. Então a aula do primeiro ano era inclusive esse corredor, né? Aqui era o arquivo, com passagem para a sala do comando. Daqui nós éramos levados para a sala de interrogação, onde tinham aqueles holofotes que colocavam na luz e sobre o intestino, direcionado ao intestino, e uma faixa de luz nos olhos, e mais os holofotes cruzados, né, para embaralhar mesmo, né. Queriam saber por que eu era comunista, quem é que me doutrinava, quem é que eu admirava politicamente no Brasil. Como se eu fosse um analfabeto. Cadete, na concepção deles, não podia ler. Então, porque aqui eu iniciava um curso. Embora já fosse policial militar de tropa, né? Aqui eu estava me qualificando. E cortaram a minha qualificação. Veio a anistia tímida, depois conseguimos a anistia verdadeira em 2002, através de muita luta. Eu era proibido de trabalhar e de estudar no território nacional. Eu tinha um escritório de contabilidade clandestino. Eu estudava clandestinamente, até que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul perdeu o meu nome da lista da ditadura e eu consegui me formar em contabilidade. Depois de formado, eu passei a defender na Anistia Nacional, junto ao Ministério da Justiça, a Comissão da Anistia, em Brasília, passei a defender todos aqueles que eu encontrei ainda com vida e alguns que eu encontrei as viúvas, resgatando aquilo que lhes foi roubado no passado. Liberdade, dignidade, moral e finanças, trazendo a eles um pouco de justiça, porque a justiça plena jamais será resgatada, jamais. Eu saí daqui do presídio Mário Pelletier em 1971, um ano e 2 meses depois de ter sido presa, porque a minha prisão preventiva foi relaxada. Tá? Depois eu fiquei 2 anos com liberdade vigiada, que significava o quê? Significava eu uma vez por semana ir na auditoria militar e assinar um livro-ponto para dizer que eu não tinha fugido. Eu faria tudo de novo, eu não tenho um pingo de arrependimento. Foi um momento histórico, nós estávamos numa ditadura ferrenha. Quem não viveu uma ditadura não pode sequer imaginar o que é tu não ter liberdade de nada. Eu faria tudo de novo. Eu não tenho dúvidas que lutar contra uma ditadura e lutar pela democracia é um dever. E no meu caso particular, eu acho que é um dever moral e um dever de cidadão. Nós precisamos resgatar a história. Não é?
E as futuras gerações precisam saber, não é, aonde a nossa história recente aconteceu. Fui neste prédio, naquele local. Sabe, um povo sem memória é um povo condenado a repetir os erros. E o que passou-se no Brasil, nós não queremos que nunca mais se repita, não é? El ocultamiento implica complicidad. En definitiva, la verdad se convierte en un enemigo que hay que perseguir y por eso se silencia o se secuestra. Creo que Brasil está hoy como comenzando a saldar una deuda histórica que tiene con la verdad, que tiene con la memoria, que tiene con la justicia. Pero todavía hay mucho camino que recorrer. O mais importante que ainda falta é que todos os órgãos que participaram em nome do Estado brasileiro na repressão naquele período, abram todas as informações que têm, abram os seus arquivos, exponham a população, se for o caso, reconheça que aquela instituição teve gente naquela instituição em nome do Estado, né, que prendeu, torturou, matou, exilou, para que todos nós possamos virar essa página para que nunca mais aconteça.